Bom dia, esse é o programa Vida e Missão, eu sou o Bispo Paulo Lockman. É uma alegria chegar até a sua casa, levando a palavra de Deus, compartilhando parte da caminhada e testemunho da igreja. Que Deus te abençoe. Hoje no nosso programa você vai conferir uma entrevista com o reverendo Ed Fox, que é diretor de evangelismo do Concílio Mundial e esteve com a gente no quadro Bom Diálogo. Assista também uma reportagem sobre o Fórum de Mudanças Climáticas promovido pela Visão Mundial, que contou com a parceria da Igreja Metodista em nosso estado. Além disso, fique ligado na nossa agenda metodista e acompanhe a mensagem do Bispo Paulo Lockman no Reflexão Bíblica. Agora no Vida e Missão. Especialistas do meio ambiente, convidados pela Visão Mundial, discutiram durante 2 dias questões envolvendo o impacto das mudanças climáticas e a exclusão social. O encontro ocorreu no Instituto Central do Povo, espaço cedido pela Igreja Metodista. O que a Visão Mundial já tem entre os seus objetivos programáticos a preocupação vinculada ao meio ambiente. Então, a realização do seminário sobre exclusão e mudanças climáticas é parte da pauta das ações da Visão Mundial no Rio de Janeiro e, sobretudo, no Brasil. É muito importante haver o que a gente chama de uma disseminação desses conceitos e dessa visão global, onde as ações elas têm que se multiplicar regionalmente. A Secretaria de Ação Social da Igreja no estado do Rio de Janeiro foi uma das parceiras do encontro. A ideia do encontro, nós como instituição parceira junto com a Visão Mundial, é que a consequência desse encontro reverbera internamente na igreja. A gente tem diversas propostas nesse sentido. Uma delas, eu propus na comissão organizadora, é de termos um comitê estadual sobre mudanças climáticas. A ideia desse conselho é que partilhe experiências na área de reciclagem, desde a reciclagem de óleo, que possamos fazer pressão junto ao poder público e socializar essas informações junto da igreja local. A preservação do planeta vem preocupando os evangélicos, que entendem que o cuidado com o meio ambiente também é uma responsabilidade do cristão. Fóruns como esse são fundamentais para que a gente, como igreja evangélica, possa se conscientizar do potencial que nós temos de mobilização das comunidades, para que a gente possa se conscientizar dos problemas em si que as comunidades estão vivendo e para que a gente possa também se articular para fazer com que juntos nós possamos contribuir para as mudanças que são necessárias em todos os sentidos, ajudando as comunidades quando a calamidade vem, mas também atuando no aspecto preventivo. Eu acho que um fórum dessa natureza ajuda porque traz junto muitos setores da população que normalmente trabalham separadamente nas suas comunidades. Nós sabemos que o meio ambiente realmente é nosso ambiente, né? É uma coisa que nós precisamos pensar juntos, para trabalhar juntos. Durante o evento, os participantes assistiram a palestras sobre o tema e formaram grupos para debater a importância de programas de desenvolvimento de áreas, controle social e democratização do solo urbano. Um documento com propostas de melhoria da qualidade de vida dos que habitam a Terra será encaminhado a diversos especialistas que concordam que eventos como esse podem diminuir os danos causados ao meio ambiente. Os participantes saíram animados com a possibilidade de a sociedade estar mais consciente sobre essa problemática. A minha perspectiva é de ser mais uma disseminadora dessa informação que a gente tem aqui em relação à responsabilidade das pessoas, organizações, igrejas. E esse ministério é nosso enquanto igreja, que quisermos ser fiéis ao mandato do Senhor. Eu creio que a igreja vai se sensibilizar pela ação do Espírito de Deus para se envolver mais nessa questão, para que possamos desenvolver o consumo consciente, que possamos ter um estilo de vida simples, como nos disse Jesus. Não é? Só isso vai salvar o nosso planeta. Eu acho que a igreja tem uma missão e um ministério nessa área. Eu estou apostando nisso. Bom dia! Estamos em mais um Bom Diálogo fora do estúdio, hoje com o pastor Ed Fox, que é diretor de evangelismo do Concílio Mundial Metodista desde 1989 e desde 1992 é também diretor executivo do Instituto Metodista Mundial de Evangelismo. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo, welcome.
O senhor está à frente do Comitê de Evangelismo do Concílio Mundial desde 1989. Como na prática funciona esse Comitê de Evangelismo? Bom dia. Bem, bom dia para você. É um privilégio maravilhoso estar aqui no Brasil de novo. Um privilégio ter estado aqui várias vezes ao longo dos últimos anos como diretor mundial de evangelismo do Concílio Mundial Metodista. E essa é uma boa questão, como isso funciona. Eu acho que eu devo dizer o que é o Concílio Mundial Metodista. Essa é a organização que une o movimento metodista em todo o mundo. Existem 76 milhões de pessoas que são chamadas de metodistas ou wesleyanianos em 138 países em todo o mundo. Ou seja, se os metodistas entrassem em uma sala e adorassem a Deus em sua língua materna, nós poderíamos louvar a Deus em mais de 1000 línguas. Então, o evangelismo mundial é uma parte do Concílio Mundial Metodista que une essa família. Como o Concílio Mundial apoia os países nas suas dificuldades e nas suas atividades missionárias? One of the things we've done, a very good example of that, is we've started a thing we call Connecting Congregations in Christ. Bem, uma das coisas que nós fizemos foi começar o que nós chamamos de conectar as congregações em Cristo. E atualmente nós conectamos uma igreja em alguma parte do mundo com uma outra em outra parte. E nós pedimos para que elas compartilhem entre si o que tiverem. Se você tem fé, compartilhe fé. Se tiver amor, compartilhe amor. Se tiver esperança, compartilhe esperança. Se tiver recursos, compartilhe recursos. Se tiver dinheiro, compartilhe dinheiro. O que quer que tenha. Por exemplo, nós fizemos isso com inúmeras congregações aqui no Brasil, com congregações na América do Norte. Nós temos congregações na Europa e congregações conectadas na Europa Oriental. Em partes da antiga União Soviética, como Látvia e Estônia, conectadas a congregações de outras partes do mundo. E elas oram umas pelas outras, elas apoiam umas às outras. E elas dividem umas com as outras o que elas têm. Nós fazemos a mesma coisa com os jovens. Nós tentamos trazer para os jovens que eles pertencem a essa comunidade mundial. De 4 em 4 anos, nós reunimos cerca de 500 pessoas próximas de seus 20 anos. E lá nós temos um tempo juntos, como comunidade. Treinamos juntos, ensinamos juntos. Nós tivemos, por exemplo, aqui no Brasil, em Teresópolis, em 2005, cerca de 500 jovens vindos de 43 países diferentes. Um tempo maravilhoso, juntos em comunidade, lá nas escolas de missões. Quais são as principais parcerias que vocês têm feito com o Brasil nos últimos tempos? Bom, uma das coisas mais interessantes que fizemos no Brasil, e isso continua acontecendo, é que nos juntamos com as igrejas daqui naquilo que chamamos Evangemed, evangelismo e medicina. E nós dizemos que Cristo é o Deus que cura. E queremos que as pessoas entendam que este é um ministério unido. E como é maravilhoso ver a grande amplitude do ministério naquele lugar. E nos juntamos em algumas ministrações do Evangemed e uma outra chamada Evangesport, onde dizemos que eles não estão lá só para aprender a jogar futebol, mas eles também aprendem sobre Jesus. Eles não estão tendo uma experiência lá, mas também aprendendo o que significa orar. Evangemed é onde nós tentamos ministrar ao corpo e ao espírito ao mesmo tempo. Existe uma compreensão muito importante para os metodistas. Nós não acreditamos que existe apenas a palavra, mas palavra, obra e sinais. Exactly. E se você quiser colocar na linguagem que usamos hoje, seria cabeça, heart and hand. Coração, cabeça, coração e mãos. Sometimes the emphasis is on the word, but other times the emphasis is on the hand. Algumas vezes a ênfase está na palavra, mas em outros momentos está nas minhas mãos. Eu preciso ajudar alguém a se levantar. Você precisa erguer alguém. E em alguns momentos está no coração, quando nós experimentamos profundamente a presença do Deus vivo.
Isso realmente descreve quem nós verdadeiramente somos. Nós esperamos que essas características estejam todas juntas. Quando você começa a crer, não precisa jogar sua mente fora. Com nossa mente toda, nós amamos a Deus. Com todo o nosso coração, nós amamos a Deus. Com nossas mãos, temos que fazer as obras de Cristo no mundo. E agora essa parceria com o Brasil está mais sólida com a eleição do bispo Paulo Lockman, né? Agora você chegou ao ponto. Eu quero. Eu não tenho como dizer o quanto estou empolgado com esse assunto. Eu gostaria de poder dizer para todo mundo: uma coisa está acontecendo e é muito empolgante e significante para o movimento metodista pelo mundo. Na última Conferência Mundial Metodista, em Durban, na África do Sul, um homem foi eleito para ser o presidente do metodismo no mundo, eleito para ser a cabeça da organização que une em comunhão as igrejas nesses 138 países. 76 milhões de pessoas, todas essas línguas. O nome do eleito é Paulo de Tarso Lockman, o bispo da Igreja Metodista do Rio. E Deus o levantou para esse momento. E por que indicá-lo a essa posição? Bom, eu disse a ele que ele irá regar a semente de John Wesley. Ocorreu esse avivamento em 1738. E Wesley viveu até os 80 anos, e por 50 anos um tremendo avivamento se espalhou através do mundo naquela época. E eu acredito que Deus está preparando o bispo Lockman para ser aquela pessoa a liderar o movimento metodista. A quarta maior comunidade cristã no mundo. Novamente, não digo que somos os únicos, mas essa comunidade cristã unida, comprometida com Cristo e as tradições de Wesley. E o que eu tento dizer para as pessoas aqui no Brasil é que o bispo Lockman representa o que eu acredito que Wesley trouxe. O que eu digo é que John Wesley, que leu muitos livros, compreendeu muitas línguas, assim como o bispo Lockman, alcança essas qualidades. Ao mesmo tempo que John Wesley disse, eu sou um homem de um livro só, a Bíblia, o bispo Paulo Lockman dedicou sua vida a conhecer as Escrituras e sua fé profundamente enraizada na mensagem das Escrituras Sagradas. Bispo Lockman representa isso. O bispo Lockman é um homem aberto ao Espírito Santo. E por causa dessa abertura, Deus o abençoou, abençoando o seu ministério. Escute, em alguns lugares do mundo não é fácil ser cristão. Eu posso dar o nome de alguns lugares do mundo onde pessoas são perseguidas por sua fé. Eu visitei lugares no ano passado onde é muito difícil para as pessoas serem cristãs. O bispo Paulo Lockman será um grande incentivo. A forma como ele se coloca ao lado dessas pessoas em muitas partes do mundo e como ele junta essas pessoas. Eu acredito que Deus irá abençoar este tempo tão especial, nesses 5 anos. Muito obrigado pela sua presença. E nós não encerramos essa entrevista por aqui. Ainda tem muito mais coisas para se falar sobre o Concílio Mundial e é por isso que no sábado que vem nós ainda estaremos conversando com Ed Fox, que é diretor de evangelismo do Concílio Mundial. Então até o próximo sábado. Fique uma palavra abençoada do bispo Paulo Lockman. Você pode contribuir com o programa Vida em Missão e os projetos da Igreja Metodista no estado do Rio de Janeiro. Associação da Igreja Metodista, Banco Bradesco, agência 1414-1, conta corrente 0045452-4. Você não pode ficar de fora das nossas programações. Anote agora o que está esperando por você. A Igreja Metodista em Lote 15 comemora seus 50 anos em um culto especial de ação de graças com a presença do reverendo Maximiliano Miller, hoje às 7 horas da noite, e amanhã o bispo Paulo Lockman também participa do evento. Segunda-feira começa o 28º Projeto Missionário de Férias em Itaguaí. O curso desenvolve várias atividades para aprimorar o chamado missionário.
E no próximo final de semana, o pastor Nelson Júnior ministra o seminário Eu Escolhi Esperar, na Catedral Metodista em Petrópolis. O encontro sobre namoro cristão começa às 4 da tarde e é voltado para jovens e adolescentes. Viu só? Escolha a igreja mais próxima da sua casa e venha nos fazer uma visita. E você pode participar do nosso programa seguindo o nosso Twitter, convidando os seus amigos, dando RT em nossas mensagens. Participe! Bom dia, esse é o Momento da Palavra de Deus e é com alegria que nós queremos repartir com você no livro de 1 Reis, capítulo 19, verso 3 a 10, que diz assim: Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertencia a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Essa é uma descrição bem breve de um momento de crise na vida de um homem de Deus, um homem bem-sucedido, mas que em dado momento sente-se vulnerável. Isto de sentir-se vulnerável e até mesmo ficar depressivo é muito natural ao ser humano. Alguns crentes, tentam desenvolver uma coragem, uma roupagem, uma aparência, somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Isso é uma verdade. Só que o próprio homem que escreveu essas palavras, o apóstolo Paulo, passou por prisão, passou por enfermidade, passou por perseguição. Em alguns momentos ele sentiu-se como que desamparado. Mais à frente ele pôde perceber a mão de Deus nessas situações e carregou uma enfermidade por toda a vida. E ele mesmo conta que por 3 vezes pediu ao Senhor, foi-me posto um espinho na carne, por 3 vezes pediu ao Senhor, e ele disse-me, o que Deus falou para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é uma verdade, nós sabemos disso, porque muitas vezes, quando não temos problemas, nós nem lembramos que Deus existe, nem nos voltamos para Deus, mas no momento em que aperta, vem uma doença, vem a perda de um ente querido, enfim, ou mesmo uma situação difícil no trabalho, aí nós já incorporamos isso na nossa cultura brasileira. Ah, meu Deus, e tal. Expressões como essa, quase que assim uma memória coletiva e um símbolo na vida de muitas e muitas pessoas, mesmo aqueles que não são religiosos. Depressão, eu diria, é uma enfermidade. Em muitos momentos se manifesta o que eu pude ler mostra que, às vezes, até alguma deficiência de vitamina, algum de uma ordem física, pode gerar uma fraqueza e um estado de depressão.
ou ela pode ser de natureza emocional, que também precisa ser cuidado. Para isso estão psicólogos, psiquiatras, enfim, para lidar com isso. Mas a depressão também pode ter um cunho de natureza espiritual. Hoje em dia é muito comum pessoas criarem palavras de ordem e desafiarem as pessoas, e eu acho que é importante sermos desafiados a crescer na fé. Mas algumas afirmações, por exemplo, que a gente precisa dar ordens para tomar posse e afirmações assim categóricas, crente não fica doente, etc. Eu não encontro, honestamente, eu não encontro na palavra de Deus nenhuma base para isso, né? Alguns querem até quitar o sofrimento. Faz parte da caminhada cristã o sofrimento. Afinal, o que foi que Jesus disse para os que queriam segui-lo? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a palavra de ordem de Jesus para o seguimento. E nela não encontra paraíso. Paraíso na eternidade. Mas hoje nós assumimos, e a caminhada com Cristo é do caminho estreito, não é do caminho fácil, mas é de vitória, sim. E é de alegria espiritual, que é o que a maior parte da população da Terra precisa, ter uma alegria espiritual que dê energia, dê uma visão otimista, dê esperança. Eu sempre digo que quem crê em Jesus tem futuro, tem esperança. E eu preciso voltar ao texto. Elias foi ameaçado de morte pela rainha Jezabel, mulher do rei Acabe. Ele já havia, como se diz, matado um leão por dia durante semanas, meses, num confronto com o rei, que era injusto, e o profeta estava defendendo os interesses do povo, de uma religiosidade pura, enfim. E depois de ter vencido o grande desafio junto aos profetas de Baal, Deus respondeu com fogo. Ele era um homem bem-sucedido, exatamente por causa do pecado, da opressão existente em Israel. Ele profetizara que não ia chover e não choveu. E depois ele foi lá para o Monte Carmelo, orou, e havia sequidão por todo lado. E ele foi orando e Deus mandou chuva. E a experiência dele é de um homem bem-sucedido. E de repente aquela mulher diz para ele: vou te matar. Em resumo foi isso. E ele vai para o deserto. E diz o texto: temendo, pois Elias levantou-se e foi para salvar a sua vida, não é? E chegou a Berseba, que pertence a Judá, o deserto de Judá, ao sul de Jerusalém. E ali mesmo, porém, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro. E olha só o que ele fez. Ele estava ali, como se diz, ele nem contemplava o que Deus já fizera, ele nem conseguia lembrar do que ele já alcançara diante de Deus, mas ele diz assim: basta, Senhor, toma agora o teu servo, toma agora a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais, ou seja, quero morrer. Esse sentimento assola muitas vezes a pessoa em estado de depressão, não é? E ele deitou-se e dormiu, pensando: Deus vai me levar. E eis que, de repente, o texto diz assim, ele foi tocado pelo anjo de Deus. E ele levantou-se e ele ouviu a voz do anjo dizer para ele: levanta e come. Ele olhou, viu junto à cabeceira um pão, comeu, e eu acho que ele deve ter pensado: sabe o quê? Já cheguei no céu. Tem anjo, tem comida e eu estou em paz. Aqui Jezabel não me alcança mais. E deitou e dormiu de novo. Agora eu estou na eternidade, ninguém vai me perturbar mais. Mas Deus é insistente, né? Quando ele tem um propósito, quando você entra no caminho com Deus, ele tem propósitos para a sua vida, ele tem planos. E são os melhores planos, porque ele é o Criador, nós somos a criatura. E diz assim: voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será muito longo. Ele já tinha feito caminho longo, ele já tinha andado no deserto, ele já tinha fugido do rei Acabe, já tinha fugido da rainha Jezabel. E agora o anjo disse para ele: não, você não chegou no céu não, você ainda tem um longo ministério. E ele levantou-se, comeu, bebeu e caminhou 40 dias.
até o Monte Horebe. E ali ele ouviu uma pergunta, que é a pergunta que está posta para nós. O que fazes aqui, Elias? Essa pergunta ela é uma pergunta que eu diria, em linguagem filosófica, é ontológica, quer dizer, é anterior a todas as coisas, a causa da vida, né? Ela tem uma anterioridade, que é uma pergunta assim, você está nesse mundo para quê? Essa é a natureza da pergunta. O que fazes aqui, Elias? Ou seja, Elias, você não é para ficar nessa caverna. Essa caverna não é o lugar que Deus tem para você. Esse monte é muito bom, é até bom estar na presença de Deus, mas não é o único lugar que Deus tem para ti. Deus tem algo melhor. Deus pensa a seu respeito melhor. Você ainda vai ter que fazer o seu sucessor, não é? E todos nós conhecemos a história. Eliseu foi sucessor de Elias. Elias queria encerrar sua carreira sem deixar um legado, sem estabelecer alguém que desse prosseguimento. E finalmente Elias acolhe isso. Do mesmo modo que Elias, a pergunta soa mais alto e atravessa os tempos. O que fazes aqui, João? O que fazes aqui, Maria? O que fazes aqui, Nair? Enfim, onde você está nessa caminhada da vida, nesse propósito que Deus tem para você? Muitas vezes, na raiz da nossa frustração e às vezes até da nossa depressão, está a dessintonia com o propósito de Deus para a nossa vida. Procura conhecer a Deus, busque a presença de Deus, entregue sua vida a Cristo e Ele vai ajudar você a definir a sua caminhada. Deixe-me orar contigo para que o Senhor possa realmente tomar na sua mão. Senhor, nós queremos, nesta manhã gloriosa que o Senhor nos concede, queremos rogar a Tua bênção sobre cada pessoa que nos assiste. Tu que conheces o caminho do coração de cada um, possa estar colocando um desafio à busca, um desafio à descoberta do propósito que o Senhor tem para a vida de cada um deles. É a nossa oração, entregando todos nas Tuas bondosas mãos, no nome de Jesus. Amém. Foi um privilégio estar com você nessa manhã, repartindo da palavra, compartilhando esses momentos do programa Vida e Missão. No próximo sábado, volte a estar conosco. Vai ser uma grande alegria para nós. Que Deus te abençoe. Amém. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os Teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele são todas as coisas. Levanta suas mãos.